Vambora! Mais um vídeo do Marco. Eu vi o anime mais impressionante de 2025, Lord of the Mystery. Eu assisti os dois primeiros episódios, que eu acho que eles lançaram em conjunto. Sim, lançaram em conjunto. Essa semana. O anime é da hora. O f é que tá em chinês ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só queria passar aqui rapidinho para pedir a sua inscrição. E se possível, deixa um comentário. Porra, chinês, mano. As vozes em chinês é muito paia de você escutar, mas eu não me incomodei, por incrível que pareça. O foda do chinês é que, tipo, parece que eles estão falando rápido, mas não, na verdade é que as palavras lá, as frases são muito pequenas. O que faz você pensar que eles estão falando rápido. Não, é que as frases são pequenas, tipo, chao, mal, now, how, tipo, muito rápido as palavras. As palavras lá são muito rápidas. Aí fica parecendo que eles estão falando rápido, mas não. É... E também a legenda dos episódios que saiu é muito porca. Que eles fizeram umas tradução muito diferente. Parece que foi feita por IA. Ou se não foi, eles usaram. Eles tentaram. Eles usaram termos. Eles fizeram traduções diretas dos termos do chinês pro português. Ao invés de, tipo, ter passado pro inglês e para o português depois. O que é o certo a se fazer. Que convenhamos. Passar os termos, as traduções diretas de, sei lá, das línguas asiáticas para o português não é muito bom nas mídias, né? Não fica muito bom a legenda. É isso aí. Vamos deixar o Marco falar. Fala, gente. Voltamos aí com mais um vídeo de primeiras impressões. Dessa vez da temporada de julho de 2025. Eu tenho que... cara, eu tô pensando em começar a fazer shorts. Fazer shorts de eu falando sobre animes ou, tipo, episódios que eu vi. Por causa que, mano, querendo ou não, os shorts é o único jeito de crescer no YouTube atualmente de um jeito rápido. Mas eu não quero fazer isso que eu acho muito paia, mano. Primeiro, você leva horas pra você produzir um shorts. Horas. Uns shorts. E, e a maior parte do tempo que você gasta é por causa da legenda que você tem que fazer. Porque a gente sabe. Ah, e eu não vou pagar o CapCut pra fazer legenda automática. Foi mal, eu não vou pagar. Eu devia pagar? Devia. Mas eu não vou fazer isso. Com Foi. Lord of the Mysteries. Muito Um bom. anime que eu tava muito curioso pra ver. Ah, e é cheio. E que nem produção. Produção brasileira, bochileira no caso, né? Lá na China é cheio de coisa estatal, cheio de coisa nos créditos e no começo do anime. É cheio de propaganda, irmão. Temporada, tava até na minha lista de apostas. Um A minuto de produção propaganda. dele nos trailers era fantástica e Uhum. não era mentira. Muito Porém, bom. não era A animação é propaganda muito boa. enganosa. O primeiro episódio, o segundo episódio também tem cenas sensacionais. É um negócio muito mais alto nível. Parece que eles fizeram alterações na obra original, que é uma light novel, pra passar os eventos que acontecem mais pra frente pro começo do anime pra chamar mais atenção. Por causa que, como a gente sabe, light novel é difícil de se adaptar. Muitas vezes a light novel você se adapta, ela é adaptada bem pro anime. Às vezes, quando tipo, tem uma light novel ou tem um mangá, eles adaptam em anime, tá? No anime, no caso. Eles adaptam a light novel. Eles dão preferência a adaptar a light novel, por causa que é mais em detalhes. E eles vão lá e só dão uma revisada no mangá. Mas eles adaptam de verdade a light novel. E nas adaptações de light novel é o quê? É muito texto de descrição de cenário. E o que se traduz, descrição de cenário se traduz o quê? No visual do anime. Mas é muito como é que é? É muito texto no é muito texto de diálogo, muito texto de coisa. Então fica difícil de adaptar certinho, por causa que eles vão lá tem que cortar os bagulhos, senão fica paia. Fica chato você ler o bagulho que é muita coisa. Lembra muito Assistir o Dragon bagulho, Ball no caso. E a história, se eu fosse resumir em uma frase, é um isekai em um mundo bem estranho. É a impressão que você tem no primeiro episódio. Só que muita gente ficou extremamente confusa com ela. Eu só vi uma vez, não entendi nada. Eu vi o episódio vi duas vezes. É tudo por causa da legenda que fica Eu acho um difícil exagero, de honestamente, entender. não é tão complicado assim, mas tem um fator que não colabora, isso eu tenho que admitir.
Então eu vou tentar dar uma ajuda aqui pra quem ficou muito perdido e ao mesmo tempo comentar também da treta aí dos fãs, porque deu uma briga entre eles lá, porque alguns detestaram a adaptação, outros estão gostando e eu vou explicar por que exatamente disso. O diretor inclusive veio se explicar lá, botando várias mensagens e tal, sobre algumas coisas da produção que estão dando... Bom, algumas polêmicas, por assim dizer. Tem também a dublagem. Cadê a dublagem em português? Cadê a dublagem? Vou comentar sobre isso também. E falando em dublagem, porra, o que fizeram com o Kaoru Hana, mano? Porra, que merda. A dublagem só vai sair depois. A dublagem e o anime só vai sair depois. Só vai sair depois na Netflix. Na Netflix Mundial só vai sair depois. Porra, que merda, mano. Também mais à frente. Quando a Netflix vai lá e acerta, né, escolhendo os animes que ela quer. Que ela quer passar no streaming, ela vai lá e faz merda fazendo outras coisas de gestão. Que fica. Porra, mano. Estraga o bagulho. E claro, das minhas impressões aí sobre as cenas mais interessantes desses 2 primeiros episódios. Muitos termos que ele usou eu não consegui entender nada, mano. Tipo, ficou muito confuso por causa da legenda, cara. Foi mal, Marco, mas. E bom, gente, vamos lá. Essa animação é baseada em uma novel chinesa bem elogiada e que já foi finalizada a história. Da hora. Episódio, O foda é que desse negócio de obra finalizada é que eles vão lá e tentam rushar o bagulho pra finalizar logo de uma vez. Por causa que, já tem a obra original finalizada, então vamos finalizar logo de uma vez numa temporada só. O que estraga com a obra. Sim, o protagonista foi transmigrado. Esse termo ficou... Transmigrado? Eu concordo. Mas quem já ouviu falar disso? Ele foi do mundo lá dele, que aparentemente é a Terra, pra esse outro mundo. E entrou no corpo desse cara. Meu Deus. Isso. Não tem nenhum grande complicador no processo. Só que muita gente se confunde com aquela palavra, transmigração. Que diabo de coisa é essa? É você ir de um mundo pro outro. É basicamente um negócio de secar. É isso aí. Ele foi parar no corpo de outra pessoa. É Isekai, mas eles usam outro termo. Eu achei bem paia, na Mas verdade. tem vários termos que ficam usando na legenda. E esse, eu diria que é o primeiro problema. A legenda não tá muito boa. Não tá. A legenda parece uma mistureba de tradução de IA com algumas correções. Ficou estranha. E aí, em vários momentos, você tem que pegar e ler umas 2 vezes o que tá ali pra interpretar e entender certinho. Então, esse é o primeiro problema. A legenda não tá ajudando. E já tem muitas coisas novas nesse mundo aí, diferentes. O autor botou todo um sistema aí de classes, magia, etc. Que eles até explicam. Todos os episódios explicam sobre esse sistema e tal, que tem vários caminhos, o sistema e tudo mais. E aí tem muita gente, não entendi isso e tal, como é que funciona isso? Não é pra você saber isso agora. Eu fico muito puto quando alguém tá assistindo um bagulho e fica perguntando toda hora também. Tipo, assiste o bagulho que vai ser explicado mais tarde. Mas não, os caras querem entender desde o começo. Cara, calma, você tá assistindo um bagulho novo agora. Você quer que ele já te dê todas as informações que você precisa pra você não ficar perdido, porra? Cadê a atenção? Ou você quer, sei lá, diálogos expositivos a cada 3 minutos? Né? Porque hoje em dia só tem diálogo expositivo. Porra, mano. Entendeu? Relaxa. Calma, irmão, calma. Começou esse anime. Isso aqui eu não peguei direito. Assiste. Não importa. Assiste o bagulho. Continua. Não pergunta. Entendeu? Relaxa. Se você não entender nada depois do primeiro episódio, aí tem algo errado. Mas não é pra você entender absolutamente tudo. Tem gente que, se uma vírgula não fez sentido, não, eu entendi isso aqui e tal, e agora? Então tá tendo um Droga. trago, não é pra ter um trago. Calma. Calma, Isso aqui, calma. pra começar, tem mistérios, tem suspense. Então vai ter umas coisas que você não vai pegar direito e é de propósito. Porque vai ter reviravolta em cima disso mais à frente. Então é pra ficar um negócio meio nebuloso, não totalmente explicado. Eu acho bizarro, mas tem muita gente que não entende isso. Que algumas histórias não é pra você entender tudo certinho, é pra você ficar meio confuso mesmo. Porque essa confusão vai gerar reviravoltas mais à frente. Vai vir as respostas, mas não vão vir naquela hora, entendeu? Então não tem problema você não entender, não entendeu agora. Você vai entender mais à frente quando vierem mais explicações. Então, qualquer coisa ali que a pessoa não entende, ela vai ficar, e agora? Eu não entendi isso. Relaxa. Só relaxa. Mas, bom, antes até do protagonista se parar nesse mundo, tem uma cena também que eles botaram que é mais à frente. Se você olhar a data dela, a gente não tem que prestar atenção. Se você não prestar atenção... Esse aí eu não prestei muita atenção nesse negócio aí, mas fica claro do que tá falando. Quer dizer, não sei se prestei tanta atenção suficiente pra eu entender o direito que vai acontecer no próximo episódio. Aí não tem salvação, não. Se você assistir olhando o celular... Basicamente, foda-se, deixa o cara falar, vai. Se distraindo, achando que pode perder 1 ou 2 legendas e vai ficar tudo bem. Não, vai. Não vai. Então você tem que se ajudar também. Assiste prestando atenção, lendo a legenda direitinho. Aí você pega as coisas principais lá que você tem que pegar. Então, começo. Olha a data. Tá vendo? Quinta época, 9 de setembro. 3 meses. E o foda dessa legenda aqui é que passa muito rápido, mano.
É muito rápido que passa a legenda. É 13.409. Na frente dessa data, 409, que mostra pô. depois. Então, o diretor começou mostrando uma cena de ação legal e tal, que vai acontecer há 3 meses no futuro. E aparentemente o protagonista vai morrer nela. Então é pra dar aquele ar de, nossa, que isso tal? Como é que vai chegar nisso? É pra te deixar curioso. É só isso, entendeu? Ele quer te deixar curioso com essa cena aí. O que aconteceu aí? Pô, o protagonista vai morrer na história, entendeu? É basicamente isso. O diretor querendo chamar a sua atenção. Aí depois ele volta no tempo, 3 meses atrás, entendeu? É isso. Já viu filmes que estão assim? Eles começam mostrando alguma coisa do futuro, e aí depois voltam eles no passado até chegar pra explicar nesse até o momento. negócio. Isso que eles Sim, fizeram. sim. Nada muito Velho, complicado, velho. entendeu? É só olhar lá e ver as diferenças das datas. Que é aquilo lá que você vai ver que é no futuro, comecinho do episódio. Voltou no tempo e o protagonista acabou de chegar nesse mundo. E ele não tá entendendo por que ele foi parar lá, e ele fez um ritual bobinho e tal no mundo dele, que é a Terra, e aí foi parar nesse mundo. No caso, no corpo desse cara. Ele não sabe por quê. O cara acabou de tirar a própria vida dele. Tem vários mistérios ali quanto a isso, porque ele tirou a própria vida. Tem várias anotações misteriosas em um caderno. Os colegas dele morreram também, ele não sabe por quê. E os irmãos deles morreram. Pera aí, colegas? Eram irmãos deles. Perdido, pô, não entendo nada disso. Não é pra você entender, meu filho. Pelo amor de Deus, é pra ser um mistério, caramba. Ele mesmo não tá entendendo. O cara que chegou nesse mundo também não tá entendendo, entendeu? Então por que você tem que entender se ele não tá entendendo? Eu não sei porque o autor escolheu essa medida. Deve ser pra apresentar o conceito da obra, mas... Por que ele retém as memórias, mano? Por que será que ele retém as memórias? É pra, tipo... É um artifício de roteiro pra... Não existe termo técnico pra esse negócio que o autor introduz, mas... É um artifício de roteiro pra tipo... A gente vê no visual o que... Pra explicar os negócios da obra. Ou pra, tipo, fazer cliffhanger. Isso! Eu acho que deve ser isso o que o autor tá fazendo. Pra reter as memórias da vida da vida do mano antes do protagonista chegar. Deve ser usado pra fazer cliffhanger, pra ter um mistério no futuro. Entendendo? Um monte de coisa aqui não é pra você entender de propósito. E as pessoas piram quando isso acontece. Muita gente hoje em dia pira quando isso acontece. E eu não sei porquê. Entendeu? É uma história. Várias delas são assim. É pra ser meio confuso algumas coisas e tal. É da hora que o protagonista se adapta rapidão. Quer dizer, toda obra o protagonista se adapta rapidão, mas tipo, isso aqui foi sobrenatural, mano. Você um mistério mais à frente. E bom, tem os policiais investigando a situação, só que na verdade eles são de uma organização que fica tentando lidar com crimes envolvendo paranormal, ou várias situações envolvendo paranormal ou sobrenatural. E o protagonista parece estar em um negócio desse. E aí eles verificam ele e tal, colocam até uma mulher pra checar a mente dele. Inclusive, ficou legal pra caramba essa cena aí. Ele consegue desviar o assunto. Deve apresentar melhor essa personagem mais à frente. E eles acabam chamando o protagonista pra trabalhar com eles nessa agência. Ou facção, na verdade. E bom, o protagonista aceitou trabalhar pra eles, só que tem todo um sistema de classes, que ele vai ter que escolher uma delas. Aí ele é evidente, o protagonista escolheu essa classe. Ele escolheu com base em uns papéis que ele leu de um cara muito importante desse mundo. Que provavelmente era um transligado. Ele que veio. Porque escreve em chinês, os papéis lá dele. É um transligado. Era uma língua lá que eles não compreendiam e tal. Tava tentando decifrar. E o protagonista do outro lado, pô, isso é chinês simplificado. Então esse cara aí do passado, que foi super importante nesse mundo, aparentemente era do mesmo mundo dele, inclusive da China também. E aí ajuda as anotações do cara e tal, inclusive... Muito conveniente. A escolha da classe dele, o cara fala ali 2 possibilidades de classe que ele devia ter escolhido, e uma delas era vidente. Aí o protagonista acaba decidindo lá, porque ele tava na dúvida qual classe eu escolho. Ah, vidente então. E aí tem todo o negócio que acontece com ele, meio disso, não vai estar em detalhe. Ele vai lá e bebe uma poção lá que ele ganha o poder. Tipo, o cara não é uma poção, tipo, limitada. Não, o velho lá faz uma poção da hora pro cara beber, mano. Aí o cara ganha o poder. Porra, eu acho... Não sei porque. Esse bagulho é tão fácil. Quer dizer, não é tão fácil assim, é por causa que tem uns ingredientes lá. Uns ingredientes lá cavernoso. Mas, tipo, se a pessoa sabe a receita pra tomar poção de um negócio, então, tecnicamente, esse bagulho pode virar uma epidemia de uns caras ter poder. Ah, mas só pessoas. Só poucas pessoas conseguem sobreviver a esse processo de se tornar um Beyonder. Fazer o quê? Toda viajada lá faz parte do ritual, caso dele adquirindo lá os poderes dele. Ainda assim, mano, é um risco enorme. Cada um tem o nome, não importa, entendeu? Quer chamar de mana, tem nenhum grande complicador aqui, é só você converter,
entendeu? Sistema de Ele magia inventou classes próprias aí, diferenciais. própria do tipo, mundo. ah, Eu acho não da hora tem isso. mago normal aqui, feiticeiro e tal. Aqui é meio diferente, o que eu quero colocar. Não tem problema, entendeu? Dá pra pegar com o tempo, são só classes novas. E bom, teve uma cena no episódio 1 que confundiu algumas pessoas também. E de novo, não é pra você entender 100% daquilo. O protagonista não entendeu. O que que é? Quando ele vai pra aquele outro mundo lá, parece um outro plano, e ele... Mano, ele literalmente é transportado pra um outro plano no mundo que ele tá agora. E do nada ele invoca duas pessoas aleatórias. Ou são de. Não ficou claro, mas deve ser o caso. Ou de outras nações, que o outro. Duas pessoas de um mundo que tem a mesma. Que é de duas nações diferentes. Aí invocou duas pessoas lá. Aí ele. Ah, aí veio que do nada ele invocou um monte de gente. Aí ele do nada viu que ele consegue manipular o espaço. Mano, aí eu falar, mano, vamos tirar proveito do que tá acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas está acontecendo aqui e agora. Aí vai lá e fala, mano, vou meter do louco aqui e vamos ver no que dá. Aí vai lá e começa a descobrir algumas coisas sobre o mundo, mano. Porra, do nada o cara consegue se adaptar a um bagulho. Fica um deus nesse plano, ele Bagulho controla do as nada, coisas, mano, cria as incrível. coisas com a forma, à vontade dele, e ele nem sabe por quê. Então eu fiquei até... Não, beleza, vamos ver o que quando eu acontece. vi isso no trailer, porque ele faz essa cara aí, todo de... No caso, o cara fodão e tal. Só que isso tudo era fingimento. Eu achei que, na verdade, Pois ele é. era e tal, já tava todo experiente com os poderes e tal. Não. Ele tava numa situação maluca que ele não entendeu como foi parar. E do nada, ele fez aquele ritual de novo, porque ele tava tentando voltar pra Terra. Só que ao invés de fazer ele voltar pro mundo dele, que é a Terra, acabou fazendo ele pra esse outro plano aí. E aí aconteceu esse bando de coisa maluca, dele invocar essa garota, inclusive, com um design muito, mas muito bonito. E é esse cara. Então, um lugar totalmente diferente do mundo. Mas foram invocados pra esse plano espiritual, seja lá o que Aí for vai lá e isso aí. vira o Lorde. E aí o protagonista notou que ele consegue controlar tudo nesse plano e tava se fazendo lá como um cara sábio e tal, não deixando transparecer que ele tava totalmente perdido do que tava acontecendo ali. Tudo isso que aconteceu é um mistério pro protagonista também. O pessoal acha que ele é um Beyonder, que é um desses magos aí, que, ou seja, tem classes específicas e tudo mais, como eu falei, o protagonista escolheu Não, um mas é ele um não tinha poder escolhido ainda. externo, Ele não tem aparentemente. poderes nesse momento ainda. E esse que é o grande mistério. Como ele criou tudo isso, fez todo esse negócio aí, se em tese ele nem tinha uma classe ainda nesse momento. Olha a legenda Sabe, disso aqui, ó. fez todo esse negócio. A lei é aplicada mediante a promulgação e materialização. Não era mais fácil dizer que, então tudo que eu penso se materializa nesse espaço. Não, ó a porra da legenda que é. Isso aí, se em tese ele nem tinha uma classe ainda nesse momento. Então ele não sabe, a gente não sabe e tudo bem. Tudo certo, Entendeu? vamos explicar Relaxa. depois. Cadê o próximo episódio? Tem gente que também ficou pirando com esse negócio. Ou aí. leu o Entendi, material entendi, original. entendi. Não é pra você entender, o protagonista também não entendeu, ele não sabe por que isso aconteceu. Entendeu? A gente vai entender mais à frente. Como ele cria esse outro plano aí, controla ele e tal, o que que é isso. Relaxa. Mas bom, o primeiro episódio teve essa cena aí, desse outro plano, interessante, e também a cena com a bruxa. Foram as duas cenas chamativas, realmente, do episódio. Só que, aparentemente, o diretor queria colocar uma cena de ação. Porque o começo é muito parado da história. E, inclusive, essa é uma das reclamações dos fãs que eu vou comentar mais à frente. Por causa que reclamaram do que a adaptação fez e dos cortes e tal. No segundo episódio teve esse negócio aí dele entrando na classe dele, de vidente, virando um E usando os Beyonder. Ficou bem poderes. estiloso aí como ele usa os poderes. Porque a bengala fica apontando as direções e tal, do que ele tem que encontrar. Então a gente já começa a ver ele utilizando esses poderes de vidente dele. Ao mesmo tempo vai um outro cara com ele, que é de uma classe diferente da dele, e parece especializado em combate, muito mais do que ele por enquanto. Eles vão atrás de um garotinho que foi sequestrado, e esse pessoal tem envolvimento, aparentemente, com coisas sobrenaturais. Esses magia malucos e tal. sequestradores Então aí tá devem ser dentro- Beyonders clandestinos. Deve ter. Foi como eu disse, deve ter, sei lá, ter tomado uma poção de segunda mão e ter ganhado os poderes todos ferrados. Ou eles tomaram a poção correta, a poção normal, e eles não conseguiram tancar a transformação. deles ali de coisas, problemas da cidade envolvendo o sobrenatural e magia. E bom, o cara chega lá e derrota moleza os criminosos, muito bem feita a sequência, inclusive. Mas não foi tão fácil assim, o cara virou um demônio depois. A cena é muito bem feita, uma Os cena dois. toda metamorfa e tal, de animação ali. Ficou E da hora. consegue dar utilidade de novo pro protagonista, que tem que descobrir aonde tá o demônio, usando os poderes dele de rastreamento. Mas quem finaliza a criatura pra valer é esse outro cara que foi junto com ele. E ele usa uma espécie de domínio lá dele, que ele cria. Alguns ficaram perdidaços com isso aí, gente. Jujutsu não tem expansão de domínio? Imagina que é um negócio parecido. Ou isso aí é tudo, tipo, uma representação do que tá acontecendo.
Que nem Demon Slayer? Tipo isso. Isso aí é um efeito legal e tal, pra ele usar os poderes dele. E bom, tem essa parte aí que o Porra, protagonista mano. tá tendo visões, aparentemente memórias E... do outro calma aí. cara. Por que Boa. ele não tem as memórias completas? Bom, porque o cara, quando morreu, deu um tiro na própria cabeça. É. Então afetou o cérebro dele. E aí embaralhou as memórias, sobrou algumas coisas, mas nem tudo. Então ele tem algumas memórias do cara, algumas começam a voltar meio que do nada. E isso aí obviamente ajuda pra criar vários tweets e virar volta. Se ele tivesse as memórias perfeitas do cara que ele pegou o corpo, aí muitos mistérios não seriam Exatamente. mistérios, É exatamente como eu é falei. conveniente que ele não lembre de tudo e tem explicação lógica pra isso. Uma bala atravessou a cabeça dele. E aí o Uhum, cérebro se uhum. regenerou, mas não regenera. É bom certinho quando a eles dão memória. explicações Então de ele tem algo mais que alguns você fica no vislumbres mistério. aí, isso dá dicas pra ele do que fazer, o que procurar e tal. Ou não, Mas só eles esquecem muito com esse tipo e de vê coisa. E aí, no um final, retcon depois. tem um extrazinho desse episódio 2, que é uma cena bonitinha até, de vida cotidiana, aonde eles compraram uma casa nova, o protagonista agora tá ganhando um bom dinheiro, e aí eles alugaram uma nova casa. Ah, eu infelizmente eu não vi os pós-créditos da cena. Que vacilo, mano. Muito superior ao apartamento deles, que era honestamente horrível. E aí você vê eles felizes e tal, ele cozinhando, inclusive, lá, porque ele sabia cozinhar na terra. Então ele tá usando as habilidades dele lá. E ele tá feliz lá com a irmã dele e o outro irmão dele. Então, Eu não vi. basicamente isso, uma cena de boa. Ah, não era os irmãos dele, não, era os O parceiros dele. protagonista, por enquanto, eu não achei nem ruim, nem muito bom. Ele não é carismático, mas ele se vira muito bem. Nas situações lá em que ele estava totalmente perdido, ele improvisou e se virou. Então eu achei legal esse aspecto. Então não parece um personagem ruim por enquanto, só precisa de mais tempo aí pra mostrar mais algumas características, talvez únicas que ele tem, uns diferenciais. Mas em geral gostei bastante da estreia desses 2 primeiros episódios. Esse período aí da Europa é um negócio que a gente geralmente não vê em animes, então é legal eles usarem isso de Da hora. base. A parte sobrenatural tem vários aspectos únicos ali, que inclusive tem que explicar melhor mais à frente na história, então é interessante. Tá lotado de mistérios pra responder também, só desses 2 primeiros episódios. E a animação é um show à parte. É, nível cinema isso aí. Eles esbanjam O sem Futable, mano, parar. o Futable. Até o rato lá, mega bem feito, o gato, tudo ali. Uhum. É cada cena mais bonita que a outra, que eles ficam jogando ali de graça. O uso de câmera do diretor é muito legal. Eles fazem várias brincadeiras ali, girando. Sempre que ele tá na mente de um personagem ou algo parecido, ele realmente se diverte. Os designs são lindos pra caramba e eles conseguem manter esses designs bonitos em movimento. Tem vários animes que tem design lindo, mas nada se mexe. Aqui não. Tem uma cena lá de ação, eles botam um design bonito pra se mexer e continua muito bonito. E a coreografia é boa, a parte de efeito, Olha isso, mano, olha isso. trilha sonora é um outro aspecto aí que me chamou muita atenção. É o tempo inteiro. Não, a trilha sonora é chamativo, boa, mas aquele tipo, negócio. é uma trilha sonora que se estende muito. Aí também não Gosto fica que muito da hora. realmente Quando se eleva estende as muito. cenas que já são bonitas naturalmente pela animação. Essa cena aí seria um exemplo. Os cenários, as magias, olha, tudo muito, muito impressionante. Não chegou a ter uma luta climática, até o diretor já falou que isso aí é pro próximo episódio, mas ainda assim, 2 episódios bem impressionantes e com certeza eu vou continuar acompanhando. O diretor comentou que o 3º episódio vai ser muito importante, porque ele fez esses 3 primeiros episódios pensando numa regra que eles conhecem muito bem na China Aí, ó. também, a regra dos 3 episódios. Ele falou isso, citou essa regra. Então ele queria entregar um negócio muito bom no 3º episódio, uma Da luta hora. já bem legal do protagonista. E pra isso, ele precisava acelerar um pouco a história. Porque a história, o começo dela é bem lento. É muita explicação, muito texto e tal, pensamento do protagonista. Algumas coisas são facilitadas em animação. As cidades, no caso a descrição dos edifícios, locais, tudo mais, das Aí pessoas. é Não precisa feito fazer pra nada, animação a gente tá essas vendo partes. tudo isso ali. Então a parte visual já pelo menos corta toda essa descrição de coisas que seria necessário numa mídia escrita. Exato. Mas outras partes aí, como momentos de Slice of Life, da família, esse tipo de coisa, muitos reclamaram que cortaram vários desses momentos. Pra poder acelerar, deixar mais dinâmico o roteiro. Porque, de novo, o diretor quer chegar numa parte de ação já no 3º episódio, entregar um Sim, negócio que sim, prenda sim. as pessoas, que impressione Espero que elas. tenha um Ele bagulho não teria como bem fazer animado, isso cheio de certinho coisa no original. pro 3º episódio. Ele não Só não cortou pode ficar com esse negócio de 3º episódio, aí vai lá a animação decai. Aí não, pô. Nada absurdo, aparentemente, mas tem várias cenas que os fãs querem muito ver. E ele comentou que vai ter elas mais à frente. Ele só mudou de local algumas coisas. Ele trouxe algumas coisas também que são mais do futuro. vamos ver. Trouxe pra trás. Ele mudou algumas coisinhas de lugar pra funcionar melhor do jeito que ele queria lá. Ele parece saber o que ele tá fazendo. Caso que ele quer executar lá. E a preocupação dele em deixar o começo o mais interessante possível, eu achei bacana também. Porque eu dei uma lida no original, poucos capítulos, são uns 3, 4 capítulos do original, e eu achei muito lento. E os Ah, eu tô capítulos falando. adaptaram 15 capítulos no primeiro episódio. Gente, são capítulos curtinhos. Entendeu?
pessoal fica muito preocupado com quantidade de capítulos quando devia olhar a quantidade de palavras. Nem páginas dá Certo. geralmente pra pegar direito, a não ser que seja uma mídia igualzinha, tipo novels. Light novels, você pode comparar o número de páginas. Porque geralmente tem o mesmo tamanho de letra e tal, tem todo um padrão lá. Mas não compara o número de capítulos, porque tem autor que agora se botar um capítulo pra cada, sei lá, 1000 palavras. Ah, pra mim tem que ter. Um capítulo deve ser que nem um parágrafo. Você termina um, tipo. Um raciocínio. Ou tipo, a trama do capítulo. Ou tipo, o evento do capítulo. Aí você passa pra outro. Não sei por que eles usam essas palavras. Ou Tipo, coisas. então por que capítulos têm títulos? Vocês vão lá e fazem por palavras. E não por, tipo, mini arcos. Ou tipo, tensões. Eles vão lá e Vai trocam de trocando capítulo. Tem autor que faz 4 capítulos num volume de 400 páginas, entendeu? Então o Tá, número de porra. capítulos é totalmente relevante, porque ele varia pra caramba de obra pra obra. E aí o pessoal tá preocupado, ah não, usaram 15 capítulos, ruxadaço e tal, isso aí é Ah, equivalente a segura. 2 volumes no Light Novel, Diaba 4. Não, gente. Não é. Calma, Entendeu? mano, calma. Não chega nem perto. Como eu falei, tem muita descrição e tal, coisas que pode cortar na parte visual, porque eles vão mostrar pra gente. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas ali que eles realmente cortaram, dando uma aceleradinha, e depois vai. Mano, ele quase estourar os melhores do maluco porque assustou ele, mano. Deixou mais pra frente. Algumas coisas vão ter que ser cortadas mesmo, porque eles têm um número de episódio específico, mas eles estão tentando deixar todas as cenas principais mais importantes pra fazer sentido do enredo e tal, e que os fãs gostam muito. Inclusive as cenas de cotidiano. Então, olha, de tudo que o diretor comentou e tal, eu tô tentando dar um voto de confiança, porque o cara parece estar se esforçando, saber o que tá fazendo. E eu achei muito legal a preocupação dele tentar deixar a história mais dinâmica para não ter aquele começo meio paradão e tal. O pessoal, é bonito, mas não aconteceu nada demais nesses primeiros episódios, entendeu? Se eles seguissem o padrão que muita gente queria, todos aqueles eventos do primeiro episódio teriam que estar divididos entre 1 e o 2. Não ficaria tão bom não, honestamente. Eu gostei do ritmo, eu não vi problema nenhum. É só aquele negócio, você não tem que entender tudo, absolutamente tudo que tá acontecendo. Muita coisa ali tá sendo usada daquela forma, deixando você meio confuso pra gerar reviravoltas mais à frente, aí aquilo vai fazer sentido. Então você pode até teorizar algumas coisas, fica livre pra isso. Óbvio, teorizar é meio que perda de tempo em alguns sentidos, quando você tem material original, porque o pessoal que lê o material original pode vir lá, não, a teoria tá errada, entendeu? Esse é o problema. Teorizar é mais divertido nesse sentido em animes originais, porque ninguém pode, a teoria tá errada, ninguém sabe ainda, só vai saber em algum momento. Você pode teorizar como que eles vão adaptar o bagulho, mano. Não firmou não. Então aqui você O que pode que eles fazer vão isso, mudar, o mas que você que não eles tem, vão pessoal, não cortar. adianta, vou bolar uma teoria, um textão, escrever aqui, aí é meio perda de tempo, porque vai vir um fã lá e te dar a resposta certa, e você vai acabar levando um spoiler. Mas não se estresse em querer entender tudo e tal, achar que tem que ler o material original, que tem que saber cada uma daquelas classes que tem nesse mundo, mas não tem que saber nada, para. não faz diferença nenhuma pra história no momento. E aí que eu discordo dos fãs que acharam super rushado, tá horrível, não dá pra entender nada, olha, menos. É aquele negócio. Todo Não, o Marco é Sigma demais, mano. Não dá, mano. Que é uma mídia visual, porque tem detalhes ali. Isso aí vale pra qualquer coisa. Não tem uma adaptação que a parte visual, tal, a parte do anime, consiga explicar tão bem quanto a parte escrita. Isso aí não existe. Eu nunca vi uma adaptação assim. Por melhor que seja a adaptação, sempre vai ter mais detalhes no original, então não dá pra colocar tudo. Então, isso aí é uma exigência que é meio ridícula até, porque nenhuma adaptação faz isso. E eu achei muito justo o que o diretor tá fazendo, porque ele tá preocupado em tentar manter o público, fisgar o público. E se a história for muito lenta, for só explicação, todo episódio, Aí não dá, vários pô. episódios, Aí não dá pra muita assistir, gente vai valeu. topar esse negócio. É chato pra caramba, é só texto, todo episódio é só texto, entendeu? Por causa disso que eles cortam muito diálogos internos. Isso também eles cortam. Class of Steel era pra ter muito diálogo interno. Basicamente, eles cortam quase tudo. Aí só deixa os que tem, tipo... É que muitas vezes os diálogos internos... É que eu não assisto a novel, eu não leio a novel, mas... Eu posso saber o que é basicamente... Eles devem só deixar as partes que, tipo... Interessa pro mangá e não as reflexões do protagonista sobre o que está acontecendo. Em si, os pensamentos internos do protagonista de como que ele vai agir na situação. E não sobre ele analisando cada detalhe do bagulho e como que ele vai fazer depois. Não, eles vão lá e corta. Ou eles passam a reflexão dele pra outro episódio. Então ele tentou botar umas coisas legais já no Ou eventos de um episódio pro outro. Ele acelerou um pouco. Mas pra quem não tá gostando do ritmo, como ele mesmo falou, vai dar uma reduzida considerável no ritmo aí a partir do episódio 4. O autor supervisionou todo esse projeto, ele aprovou todos os roteiros, ele gostou do que o diretor fez lá com a história e tal, várias mudanças. Ele mesmo admitiu que não dá pra adaptar igualzinho o material original. Ele mesmo admitiu que ficaria enfadonho se adaptassem tudo igualzinho lá, seguindo certinho e tal, detalhe por detalhe. Então eu tenho muito respeito pelo autor porque ele foi sensato. Ele viu exatamente o ponto que eu também vi, quando comecei a ler e tal. Cara, isso aqui, se adaptar muito devagarinho, vai ficar meio chato. E ele achou a mesma coisa.
funciona na parte escrita, mas pro visual tem que fazer um negócio diferente e ele aprovou tudo isso. Tem que fazer um Então, bagulho vai, diferente. estão estragando o trabalho dele e tal. Não, ele aprovou tudo isso aí. Ele gostou de como vão adaptar. Pode perguntar e tal, pra ele que é isso aí não tem mesmo. reclamação nenhuma, aparentemente. Mas os fãs estão aí se bicando. Tem gente revoltada com a adaptação e tal, xingando. Outras pessoas achando que tá bom, o pessoal tá com muita frescura. Então, tá uma briga danada aí. Eu não vou me meter nisso, eu dei minha opinião aqui. E aí você tem a sua, não tem problema. Você não gostou? Tudo bem. Eu só acho uma pena que só tem dublagem em chinês por enquanto. Se eles lançassem simultâneo as dublagens em japonês e em português também, atrairia muito mais gente. Porque tem muita gente que não gosta tal de dublagem em chinês, então por mais que seja bonito o anime, interessante, a pessoa não vai assistir até ter a dublagem aí ou em japonês ou em português. Então não sei quando isso vai acontecer. Eles já falaram aí que vai ter. O Crunchyroll mesmo colocou já a dublagem, caso em espera lá. Então, Tô esperando, vão mano. fazer, mas a gente não sabe. Não vou pagar? Não. Sabe se vai ser daqui a um mês. Mas eu tô esperando pra falando os do caras ir lá jogo, traduzir. Vai ser daqui a 3 meses, quando encerrar aí, no caso, a animação. São 3 episódios. Seja lá quando são 3 acontecer, eu dou episódios. um jeito aí de informar vocês. E bom, gente, é basicamente isso. Comentem o que vocês acharam dessa Muito animação. bom. Ficaram confusos também ou não? Acharam de boa? Muito bom, Marco. E claro, a parte visual. Muito bom, Gostaram? Marco. Ficaram impressionados? Muito bom, Marco. Comentem aí. Isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem. Espero Se inscreva no canal se não que se inscreveu os ainda. próximos Quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo episódios não decaiam. Tá certo? Decaiam? Isso. Boa. Bom, eu vou finalizar aqui.